de 130 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Moradores de Vespasiano enfrentam mais de 100 horas sem água. Iniciando a comunicação de hoje, Bom Dia Mundo, domingo, 13 de setembro de 2020. Bom dia! Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, registrou até a última sexta-feira 1.226 casos de Covid-19. Desses, 24 foram a óbito. Os dois bairros com mais números de casos são o Morro Alto, com 256 registros, e o Nova Pampulha, com 204. O condomínio Alphaville possui um registro. Em Minas Gerais, são 246.149 casos e 6.114 mortes. Mesmo assim, o Hospital de Campanha de Belo Horizonte começou a ser desmontado essa semana, sem nunca ter sido usado. No Brasil, o número de casos chegou a 4.282.164 e 130.396 mortes. Mesmo assim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse essa semana que o país foi um dos que menos sofreu com a pandemia. Para se ter uma ideia, até essa semana, o Brasil era o segundo país no mundo com maior número de casos e de mortes. A Índia ultrapassou o Brasil essa semana em relação ao número de casos, mas não em relação ao número de mortes. Os Estados Unidos possuem o maior número de casos de todo o mundo. São 6.451.836 e também o maior número de mortes, 192.517. A Índia vem em segundo lugar em número de casos. São 4.562.414. Em número de casos, o Brasil vem em terceiro lugar, com 4.282.164. Porém, em número de mortes, o Brasil vem em segundo lugar, com 130.396, e a Índia 76.271. Bom, então nós vimos aí que em número de casos a Índia passou o Brasil, mas em número de mortes o Brasil tem quase o dobro do registrado na Índia. O presidente da República disse que o Brasil foi um dos países que menos sofreu ou sofreu pouco com a pandemia. Em escala global, o coronavírus já infectou 28.268.970 pessoas e tirou a vida de 911.282. E em plena pandemia, em que uma das recomendações básicas das autoridades em saúde é lavar constantemente as mãos, a população de Vespasiano tem sofrido com a falta de abastecimento de água. Água, direito básico do cidadão. Mas em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, a Copasa parece estar se esquecendo disso. Afinal, desde o dia 26 de agosto, foram mais de 100 horas de desabastecimento. Semana passada, nós mostramos aqui no Bom Dia Mundo que os moradores relatam vários períodos de interrupção e que as contas não param de chegar. Essa cena já virou rotina. A torneira é aberta, mas a água que é bom, nada. Entre os dias 26 e 27 de agosto, foram cerca de 38 horas sem fornecimento.
No dia 2 de setembro, mais 7 horas. No dia 3, mais 12 horas e meia. E no dia 4 de setembro, outras 11 horas. Passada uma semana, nada mudou. Aliás, essa semana se repetiu o problema visto lá no mês de agosto. A água foi embora no dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã, e só voltou no dia 9, às 8 horas da noite. Um total de 36 horas sem fornecimento. No dia 7, já havia faltado água das 15 às 20 horas. No dia 10, menos de 24 horas após a retomada do abastecimento, a água foi embora de novo, por volta das 18 horas, e o abastecimento só foi retomado às 21 horas e 52 minutos. Mas não durou nem o dia inteiro novamente. No dia 11, faltou água a partir das 17 horas e 30 minutos, e só retornou às 23 horas. Mais uma vez entramos em contato com a Copasa, fazendo 3 perguntas. Primeira, por que as informações da assessoria de imprensa divergem das divulgadas pelo canal 115, enquanto na assessoria é informada que manutenções estão sendo feitas na rede, no 115 é informado que não há nenhum problema relatado no sistema e, por isso, será aberta uma ordem de serviço. A Copasa não respondeu a essa pergunta, repetindo apenas que, abre aspas, no domingo 26 de agosto houve uma interrupção no fornecimento de água em parte do município de Vespasiano para a correção do vazamento de água na adutora Integração, localizada na Avenida Vilarinho, esquina com Rua José Ferreira dos Santos, no bairro Letícia, em Belo Horizonte. Os serviços foram concluídos no início da noite de 26 de agosto e a normalização ocorreu de forma gradativa durante a segunda-feira, 27 de agosto. Essa informação, embora repassada pela assessoria, não foi informada em nenhuma das vezes que ligamos para o 115. Nossa segunda pergunta foi: por que desde o dia 26 de agosto os bairros de Vespasiano seguem com constantes interrupções no fornecimento de água? E aí nós repassamos os horários e dias que faltaram água. Sobre isso, a Copasa divulgou uma lista com os bairros atingidos em Vespasiano e emitiu a seguinte nota, abre aspas, a companhia esclarece que no bairro Jardim da Liana, além da interrupção do abastecimento ocorrida no dia 26/8, ocorreram mais 2 manutenções emergenciais nas redes de distribuição nos dias 2 e 3 de setembro, quarta e quinta-feira, respectivamente. Os serviços foram concluídos na manhã de sábado, 4 de setembro, e o abastecimento de água foi restabelecido gradativamente. A Copasa esclarece ainda que na terça-feira, dia 8 de setembro, houve interrupção no fornecimento em parte do município de Vespasiano, devido à manutenção na rede de água localizada no bairro Trevo, em Belo Horizonte. Os serviços foram concluídos na madrugada de quarta-feira, 9 de setembro, e o abastecimento retomado de forma gradativa. Por fim, fizemos a pergunta: haverá algum desconto para os consumidores na próxima fatura, tendo em vista esses longos períodos sem abastecimento? Sobre isso, a Copasa não emitiu nenhuma resposta. E bem no dia 10, após um período de 36 horas sem água, o leiturista passou. E a conta veio salgada. Pior, sem nenhum desconto por conta das mais de 100 horas em que os moradores ficaram sem água. Procuramos por moradores dos bairros atingidos. Sara Nascimento mostra a situação dentro de casa. Vasilhas acumuladas, filtro seco. Esse é um reflexo do transtorno causado pelas constantes falhas no serviço da Copasa. Só a situação da minha pia. Não tem água. Olha para vocês verem. A água deu de ontem faltando. Vê se tem cabimento, gente. Nesse calor, né? Com pandemia. Nossa, com criança em casa, sabe? Não tem jeito. Pia toda suja. Filtro vazio, olha para vocês verem. Totalmente vazio. Tive que comprar uma água hoje. Ô Copasa, dá um jeito pra gente aí, pelo amor de Deus. E a água tá vindo muito cara, né? Pelo menos de noite vindo, já ajuda. Outra moradora do bairro Jardim da Liana, Hilary Toledo, resumiu a situação do bairro aos fins de semana. Nosso bairro
ele sofre com um grande problema que é fim de semana não tem água. Se você quiser lavar uma roupa no sábado, que é o seu dia de folga, você não vai conseguir. Não tem água, definitivamente não tem água. A água vai embora na parte da manhã e ela volta apenas na parte da noite. Se você quiser lavar a roupa, você não consegue, porque a água da caixa não suporta. Ou você escolhe lavar roupa, ou comer e tomar banho e ir ao banheiro. Uma das duas coisas. Não tem água na rua para você poder fazer exatamente nada. Não tem água, não tem mesmo. A sua caixa de água tem que simplesmente sustentar o seu dia inteiro. E assim os moradores seguem sem saber quando terão um abastecimento eficiente e sem um posicionamento respeitoso da prestadora de serviços. Bom, e eu repito aqui o questionamento que foi feito na matéria. Copasa, haverá desconto na fatura para os moradores dos bairros atingidos? Afinal de contas, foram mais de 100 horas sem abastecimento só nas últimas 2 semanas. Nós aguardamos uma nova comunicação da Copasa para dar um parecer aos moradores na próxima edição do Bom Dia Mundo. Temperatura mínima de 13 e máxima de 26 graus neste domingo aqui em Vespasiano. A umidade do ar oscila entre 30% e 90%. Na capital mineira, temperatura mínima de 15 e máxima de 30 graus, com a umidade do ar oscilando entre 20% e 70%. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 30 graus aqui em Vespasiano e mínima de 14 e máxima de 30 graus em Belo Horizonte. E na terça-feira, mínima de 14 e máxima de 29 graus em Vespasiano e a capital mineira registra mínima de 15 e máxima de 29 graus. Nos 3 dias, sol com poucas nuvens nas 2 cidades e não há previsão de chuvas. Chegou a hora de conferir os destaques culturais com a Soraya Saraiva. O CURA, Circuito Urbano de Arte, volta a ser realizado a partir do fim deste mês, entregando 4 novas pinturas em prédios no hipercentro de Belo Horizonte, todas visíveis da Rua Sapucaí, no bairro Floresta. Serão entregues também 2 grandes instalações de arte pública no centro da cidade. Os artistas selecionados para essa edição foram Lídia Weiber, Robinho Santana e Dayara Tucano. A edição desse ano acontecerá entre os dias 22 de setembro e 4 de outubro. O cantor e compositor Rubinho do Vale e o escritor e organizador do projeto Tertúlia dos Vales, Rafael Avelino, são os convidados do Sempre um Papo para falarem sobre os seus trabalhos e a relação de ambos com Teófilo Otoni e a região dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Essa será mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. O encontro será mediado pela jornalista Josane Faleiro e vai acontecer no dia 15 de setembro, terça-feira, às 18 horas. Já no dia 16, Águida Alves e Sheila Emília, integrantes do Arautos da Poesia, são as convidadas para falarem sobre suas atuações nesse projeto criado em Sabará há 11 anos, com o objetivo de promover a leitura poética para o público infanto-juvenil. Também mediada por Josane Faleiro, o encontro será às 18 horas, com transmissão pelas redes sociais do Sempre um Papo. Confira agora os destaques do noticiário semanal. Morreram esta semana, dia 5, o comentarista esportivo José Carlos Lippe e o cineasta, ator e roteirista tcheco Jiří Menzel. No dia 8, o jornalista português Vicente Jorge Silva e o dramaturgo e roteirista inglês Ronald Howard. No dia 9, o futebolista brasileiro Assis. No dia 10, a atriz inglesa Diana Rigg e o astrofísico brasileiro João Evangelista Steiner. O consumidor levou um susto essa semana com a alta no preço do arroz. Neste supermercado, na região metropolitana de Belo Horizonte, o saco de 2 quilos custava R$ 15,99, enquanto de 5 quilos, R$ 24,99.
Temendo uma possível corrida desenfreada às prateleiras, a rede varejista limitou a compra de apenas 2 unidades por cliente. Para tentar desmentir os dados que comprovam que a Amazônia está perdendo uma área considerável com queimadas, o ministro do Meio Ambiente e o vice-presidente Hamilton Mourão compartilharam um vídeo que mostra a fauna e a flora do local. Um detalhe, porém, chamou a atenção: a presença de um mico-leão dourado nas imagens. O animal não pertence à fauna amazônica, mas à Mata Atlântica. Aliás, não foi só a Amazônia quem sofreu essa semana com queimadas. No Brasil, o Pantanal arde há várias semanas e nos Estados Unidos, a Califórnia chegou a registrar mais de 100 focos de incêndio. A Igreja Universal do Reino de Deus em Minas Gerais foi condenada a indenizar um homem que teria sido obrigado a fazer vasectomia há cerca de 17 anos. De acordo com ele, homens solteiros que desejassem se tornar pastores da igreja eram obrigados a passar pelo procedimento. E o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, causou polêmica ao afirmar que igreja não é lugar para homossexuais. E agora, um caso curioso e dolorido. Um jovem tailandês de 18 anos foi mordido por uma cobra python ao se sentar no vaso sanitário de sua casa. O caso aconteceu no dia 8. O jovem foi levado ao hospital e levou 3 pontos no pênis, além de ter recebido tratamento com antibiótico. A cobra, que não é venenosa, foi resgatada por especialistas e solta em uma mata. Bom, e uma boa notícia para os fãs da sétima arte. A mostra dedicada ao expressionismo alemão, no Cine Humberto Mauro, foi prorrogada até o dia 2 de outubro. Os 25 filmes estão disponíveis no canal da Fundação Clóvis Salgado, no YouTube. Outras notícias sobre cinema e TV você tem hoje às 18h15 na Lume TV. Por enquanto é só. Bom dia, mundo!